Fala, fala, tribo do PEC, seja muito bem-vindo, minha amiga, meu amigo bioenergético. Olá, pessoal, bem-vindos! Vamos que vamos. Hoje a gente tem um bate-papo bem especial mesmo, pessoal. Eu sei que a gente sempre fala isso, né? Que todos os convidados que a gente tem aqui, a gente traz assuntos relevantes. Mas, se eu te perguntasse aqui, o que as pessoas fazem quando elas estão tentando melhorar a saúde? Qual que é a primeira coisa que geralmente as pessoas fazem? Dieta e exercício. Boa. Eu diria também, muitas pessoas elas focam nesse tópico da dieta e exercício. E o que acontece hoje em dia? Mais de 90% das pessoas não estão obtendo os resultados que elas querem. Por quê? Bom, por vários motivos. E um deles, que é o que a gente vai estar falando aqui, fica a dica, é porque as pessoas elas não estão focando na digestão antes de mais nada. Porque se a sua digestão não está funcionando, esqueça, você nunca vai ter saúde. Pois é, pessoal, eu falo sempre isso. Você pode estar comendo ouro, né? Mas se você não está digerindo, você não está absorvendo ouro. E se você não está absorvendo, você não usa ele para nada dentro do seu corpo. Então, tudo começa com a digestão. É vital, é fundamental. Enfim, e é isso aí. Hipócrates já dizia isso. Sim, já tem uma famosa, a saúde começa na digestão e é por isso que a gente está muito feliz mesmo hoje de estar trazendo uma convidada super especial para falar sobre esse assunto. Karina, seja muito bem-vinda, obrigado por estar aqui. Muito obrigada pelo convite, adorei o convite de vocês, é um prazer estar aqui com a sua audiência conversando e compartilhando essas informações. Eu acho que quanto mais gente souber, quanto mais gente entender a lógica da coisa, melhor, né? Porque todo mundo tem intestino, todo mundo tem sistema digestivo. E é bom você entender, porque quando a gente entende a lógica da coisa, fica mais fácil de praticar, né, as coisas que a gente fala, quando a gente entende a lógica, não é verdade? Acho que é verdade. Com certeza. E, Karina, para a gente começar esse nosso bate-papo aqui, a gente sempre gosta de conhecer um pouquinho da história da pessoa, né? Um pouquinho do background, da tua... Realmente, como que tu chegou aqui, né? Como é que tu foi parar aqui falando sobre desbiose, sobre probióticos, prebióticos, todas essas coisas. FODMAP, o que é isso? Fala um pouquinho, né? Quem que é a Karina? Especialista no assunto, né? Porque eu pesquisei muito, eu estudei muito, eu me dediquei realmente alguns anos, 4 anos da minha vida, estudando sobre isso. Hoje meu canal no YouTube é o maior canal de probióticos do mundo, eu falo isso assim feliz, porque realmente é uma coisa que eu estudo muito a respeito, eu realmente me dedico muito a isso e sempre coloco bastante conteúdo novo lá. E como é que eu vim parar falando sobre isso? Enfim, eu trabalhei na área médica mais de 20 anos, tá? Eu tenho 3 pós-graduações na área de saúde. Eu sou pós-graduada em hotelaria hospitalar pelo Hospital Albert Einstein. Eu tenho MBA executivo em gestão de saúde no INSPER, no IBMEC. Eu sou Black Belt em Lean Six Sigma pela Fundação Vanzolini USP. E fiz minha última pós agora na GV. E eu trabalhava fazendo gestão. Eu sempre quis fazer medicina na minha vida, mas eu acabei entrando, me preparei quando eu era adolescente para entrar na faculdade. Quando eu tinha 17 anos, eu entrei na faculdade de medicina, mas eu já estava trabalhando com outras coisas, porque a minha vida me levou para outras coisas. Então, eu entrei com 17 anos, eu já estava trabalhando, eu estava contratada na época de uma emissora de TV, eu tinha 17 anos. E aí, na época, eu fiquei numa encruzilhada, faço a faculdade de medicina ou continuo a minha carreira que eu já estava. E aí, na época, eu acabei decidindo continuar e mais tarde eu falei, aquele bichinho da saúde, eu sempre quis trabalhar na área de saúde, eu falei assim, não, eu vou tentar ainda alguma coisa na área de saúde. E foi aí que eu comecei a fazer minha primeira pós-graduação na área de saúde e deu certo, né? Eu trabalhei no Hospital Albert Einstein, trabalhei no Hospital Samaritano, no Salomão Isopp Medicina Diagnóstica, trabalhei no Laboratório Fleury, trabalhei muitos anos lá, eu fazia gestão, eu tinha lá 4.000 colaboradores abaixo de mim, sob minha gestão, né? Mas apesar... E eu conheci o background, né? O outro lado da área de saúde. Então, eu conheço toda... Porque eu sempre cuidei de operações. Operações é o business como um todo, né? Então, eu sempre cuidei de operações, grupos grandes, né?
E eu cuidava do backstage, né? Atendimento de linha de frente, internação, toda essa questão. Eu cuidava de todos esses lugares que eu falei, que eu citei aqui. Apesar de tudo isso, a minha história começou no meio de uma pandemia meio como essa. Não foi uma pandemia como essa, mas um pouco menos, né? Foi a última grande, que foi a de H1N1, não sei se vocês estão lembrados, faz exatamente 4 anos. Eu sei que a minha cirurgia aconteceu no dia 5 de abril de 16, né? E estava acontecendo uma pandemia, uma epidemia de H1N1. Eu tinha chegado de viagem, eu estava com todos os sintomas. Sabe quando você vê no Google, ai meu Deus, estou com isso, bronco. Eu estava com sintomas gastrointestinais, febre, coriza, umas coisas meio parecidas. Enfim, acabei indo para um hospital de primeira linha aqui em São Paulo fazer o teste rápido, como esse que tem agora do coronavírus. E era um teste de H1N1, eu fui fazer o teste da H1N1. Eu cheguei no hospital, e aí, bom, era uma demora também, estava no começo da pandemia, demorava 8 horas para sair o resultado, enfim. Eu fiz o teste, era umas 6 da tarde, e me deixaram no gripário, estava todo mundo doente lá, todo mundo tossindo, que negócio. E aí eu fiquei lá, fizeram todos os exames, endoscopia, colonoscopia, não, endoscopia não, todos os exames, porque você entra com plano de saúde no hospital, vamos fazer um strike nessa pessoa aqui. É totalmente diferente de outros países, por exemplo, no sistema, o NHS lá na Inglaterra, por exemplo, como é tudo governo, eles evitam fazer qualquer exame, sabe? Eles não gastam. Então, assim, é desperdício para o país. Então, eles só fazem algum exame se é estritamente necessário. Eu sei, porque minha filha está lá, ela quebrou o dedo, eles nem fizeram radiografia, assim, não precisa, já dá para ver, a gente não vai gastar de radiografia. E é um exame barato, custa R$ 30 fazer uma radiografia. Mas não faz, porque faz mal para o paciente, porque tomar radiação é desnecessário se você já está vendo um negócio. Então, assim, fizeram tudo quando era exame, tomografia, ressonância. Eu falei, gente, nada disso. Bom, conclusão da história, para dar mais resumida, não estava com a tal da H1N1. Eu lembrei que eu tinha comido num japonês, então todos aqueles sintomas eram de uma infecção intestinal, uma gastroenterite. Falei, vamos embora. Chegou um médico às 3h30 da manhã, tinha chegado lá às 6. Falou assim, não, nós vamos operar a sua vesícula. Eu falei, opa, de jeito nenhum. Eu não tinha nenhum problema digestório, eu nunca tive nenhum problema para nada, nunca tive intolerância alimentar, não tinha dor, não tinha nada, nada, nada. E na época eu trabalhava no Fleury, era executiva do Grupo Fleury, e a gente era obrigado, como executivo, a fazer uns check-ups. Imagina, check-up do Fleury te rastreia de cima a baixo, nada. E eu tinha acabado de fazer, eu tinha feito ultrassom abdominal, tinha feito tudo, não tinha nada, minha saúde estava perfeita. Eu falei, de jeito nenhum, não vou fazer nada, imagina, não tenho nada. Não, 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 não. E aí, minha família estava lá, eu me recusei a assinar o termo de autorização, porque eu sabia que, assim, sem a minha autorização não podem fazer nada, porque eu sou obrigada, né? Só que, nesse hospital, se um familiar assinasse, eles internavam e faziam o procedimento. E aí, minha família acabou assinando. Eles falaram, olha, o tal do médico que eu achei na hora. Sabe quando você olha? Eu trabalhava muito com médico, né? Então, assim, tem ótimos profissionais, mas tem muito profissional. Como em qualquer profissão, né, gente? Então, tem bons profissionais e maus profissionais. Esse, obviamente, de bater o olho, sabe aquele feeling que você tem? O cara é trambiqueiro? E aí, bom, eu falei, não vou fazer. Minha família assinou e eu acabei fazendo essa cirurgia e retirada de órgão. Retiraram o meu órgão, que estava absolutamente saudável. Como eu provei isso depois? Porque, como eu trabalhava no Fleury, e antes eu já tinha trabalhado em medicina diagnóstica, em 2 laboratórios grandes, uma das minhas atribuições era cuidar do banco de órgãos. Então, para quem não sabe, essa é uma informação importante, que qualquer laboratório, qualquer hospital, quando tira um pedacinho de pele para fazer biópsia, um seio, uma perna, um braço, uma orelha, um olho, não importa o que tirar do seu corpo, um órgão, uma vesícula, no meu caso, você tem direito a esse órgão. E qualquer laboratório ou hospital tem um banco de órgãos. Eu cuidava desse banco de órgãos. Então, eu tinha um frigorífico com órgãos e eu sabia disso porque eu trabalhava com isso. Mas as pessoas em geral não sabem. Então, quando o médico chegou, eu falei assim, eu tenho quase certeza que você fez uma cirurgia absolutamente desnecessária, por isso que eu não assinei autorização, e eu quero meu órgão. O cara ficou branco, porque ele não sabia que eu trabalhava na área de saúde. Aí o cara ficou verde, amarelo, lilás, todas as cores.
eu peguei meu órgão, mandei fazer anatomopatologia nos laboratórios que eu já tinha trabalhado e, obviamente, não tinha nada. Então, eu consegui provar que foi Quantos anos atrás faz isso? Fazem 4 anos. Foi no dia 5 de abril de 16, na epidemia de H1N1. Tava uma epidemia dessa, eu achei que eu tava com sintoma e fui pro hospital. Eu realmente estava, mas eu tava com uma infecção intestinal. E o problema não foi só a retirada da vesícula. Como eu estava com uma infecção intestinal, eu tinha comido um japonês, então eu estava com uma infecção realmente. Ele me abriu às 3h30 da manhã, infeccionada. Eu tive uma sepsemia. E aí eu acabei ficando, quer dizer, eu fui fazer um exame de uma suposta gripe, saí sem um órgão, 15 dias depois, com uma sepsemia, tive que tomar 8 antibióticos, minha pressão foi 3/1 várias vezes, eu fiquei evacuando sangue várias, eu quase morri mesmo. Sim, depois disso, minha vida virou um inferno. Você correu um risco de vida gigantesco, simples assim, porque você já estava numa situação crítica, né? Enfim, meu Deus do céu, a gente está falando aqui de um erro médico, né? E, na verdade, aqui nos Estados Unidos a gente tem acesso a estatísticas e, assim, erros iatrogênicos. O que é uma iatrogenia? Né? É um médico receitar um remédio errado e, por consequência, a pessoa morrer. Ou o médico fazer um absurdo desse, igual fez com você, uma cirurgia desnecessária e a pessoa vir a óbito. Então, erros iatrogênicos são hoje a segunda maior causa de morte. Então, a gente fica aí gastando dinheiro contra o câncer, contra isso, contra aquilo, e não presta atenção na educação dos nossos doutores. Infelizmente, a gente tem um episódio contando a história da medicina, essa medicina nova, essa medicina que as pessoas conhecem hoje, tem 100 e pouquinhos anos. Né? Quem trabalha com medicina holística trabalha com medicinas de milhares de anos, medicina ayurvédica, medicina chinesa, é um conhecimento milenar. E hoje, pessoal, com a tecnologia, com a ciência que a gente tem, a medicina convencional é baseada numa ciência newtoniana de 400 anos atrás. A gente está hoje, em 2020, e o que gera a lei da vida, né, é a ciência quântica. E pela ciência quântica, pessoal, essa abordagem médica totalmente limitada, a gente já sabe que isso não funciona mais e por isso é a segunda maior causa de morte, essa iatrogenia. Então, aqui no Brasil é a primeira. No Brasil é a primeira causa de morte. A primeira, amor, meu Deus. O médico é a primeira causa de morte no Brasil. Mais que assassinato, mais que acidente de carro, mais que tudo isso. Então, e eu acredito assim que Deus te colocou como peça fundamental para retomar essa justiça, porque a informação verdadeira, a gente vive, você viveu o outro lado da moeda, é uma indústria, né, querida? É uma indústria. Então, infelizmente, essa indústria não tem interesse que você tenha saúde, que ninguém tenha saúde. E quanto mais piripaques você tiver, mais a indústria ganha, mais exames, mais remédios, mais cirurgias e mais tudo, né? E, infelizmente, eu tenho 2 doutorados, e eu vejo hoje, eu vi o outro lado da moeda e vi o quanto insignificante é um doutorado e ter esse ego de achar que você sabe tudo, porque a gente não sabe nada, né? Quanto mais a gente tem consciência, mais a gente vê que não sabe nada. E essa limitação do conhecimento que hoje os doutores têm e a limitação de conhecimento que passa para a sociedade, eu acho que isso é fundamental, que a gente tenha essa missão de quebrar esse tabu. O que você vivenciou é uma história clara, de uma situação clara, de erro médico. Eu vivenciei também, eu também processei uma médica, eu tive mais de 50% do meu corpo queimado por uma dermatologista com laser. Eu ganhei um processo sozinha no CRM e ela foi suspensa, mas ela foi atuar, sabe aonde? Foi suspensa no estado de São Paulo, passou a atuar no estado do Rio de Janeiro, depois de não sei quantos anos, ela voltou e hoje ela se diz especialista em laser. Ou seja, essa mulher me fritou, eu também, enfim, tive várias complicações por causa disso, mas eu me identifico muito com a tua história e eu imagino quantos milhares e milhões de pessoas, você falou que é a causa número 1 no Brasil, não passam por isso, né? Não, mas deixa eu te falar, essa história com esse médico, absurdo que aconteceu com você. Você sabe que depois, obviamente, na época eu fiquei muito mal, mas assim, a gente montou, eu com outras pessoas, uma associação de vítimas de erro médico. A nível Brasil, a gente fez uma movimentação na Paulista, saiu na Veja,
teve uma movimentação importante. Então, e coincidentemente, esse médico, eu não sabia, obviamente, no dia ele chegou no PS, no pronto-socorro, sei lá, mas ele tinha, 20 anos antes, operado minha cunhada, que ela teve uma necrose no intestino. Esse mesmo médico. E depois de lá, eu encontrei várias pessoas que tinham passado pela mão desse médico. E mais incrível, as pessoas dificilmente acionam, às vezes por não entender o que aconteceu. No meu caso, se eu fosse uma pessoa leiga, por exemplo, até eu convencer minha família de que eu estava certa, que eu falei assim, esse cara é um louco, ele quase me matou. Todo mundo estava agradecendo de joelhos o médico por ter salvo minha vida. Sim. E não ao contrário. Eu falei assim, gente, vocês não estão entendendo. Ele não salvou a minha vida, ele quase me matou. Então as pessoas muitas vezes deixam de acionar médicos como esse por desconhecimento. A pessoa não tem conhecimento técnico, ela não tem como provar, ela não sabe. Então, no meu caso, se eu não fosse da área de saúde, tinha ficado por isso mesmo e minha família até hoje estaria agradecendo o cara que quase me matou. E ele fez isso com várias pessoas, inclusive na minha família. Eu descobri que 20 anos antes fora esse mesmo médico que quase matou minha cunhada. Teve uma necrose no intestino aos 20 anos de idade e tem até hoje a barriga toda deformada, porque teve que tirar um pedaço do intestino. Mas, gente, falando de coisa boa, né? O que que trouxe tudo isso? Isso tudo me agregou no sentido de que hoje eu encontrei a minha missão e eu faço isso com muito prazer. Eu, na época, tive que parar de trabalhar, porque realmente eu tive muitas sequelas. Hoje eu estou bem, graças a Deus. Eu tive muitas sequelas na época. Eu procurei a medicina convencional, que eu comecei a ter intolerâncias alimentares, alergias. Eu vivia doente, eu vivia fadigada, eu não conseguia andar, eu comecei a ter dor articular, eu comecei... Gente, foi um pancreatites e não sei o quê. Eu tive várias internações na sequência e toda a questão da medicina convencional, nenhum especialista, eu passei por mais de 100 médicos, eu fui para a clínica Maio, eu fiz tudo o que eu podia fazer. E eu estudei, aí eu falei assim, gente, passou 2 anos nessa peregrinação, tive que parar de trabalhar, e eu falei assim, tem alguma coisa errada, ninguém está me fechando esse diagnóstico, porque todas essas questões, que aí você vai no especialista que trata a sua dor articular, que te dá mais um monte de remédio, aí você tá com uma candidíase oral há 2 anos e todo mundo fala que isso é coisa da sua cabeça, sendo que o negócio parecia o Bozo. Aí eu falava, gente, você é candidíase? Eu falava assim, não é. Falei, então é o quê? Ah, não sei, é coisa da sua cabeça. Coisa da minha cabeça. Bom, enfim, eu tava com uma série de sintomas graves, sérios. E você não tinha nada? Não tinha nada, porque nenhum exame convencional dava. E aí, o que que acontece? Aí eu falei assim, não, chega, eu não vou mais nessa. Parei, eu tava já entrevada mesmo, não conseguia nem andar. Aí eu falei assim, chega, vou fazer meu rumo, vou pesquisar e vou descobrir o que eu tenho. E foi aí que começaram os meus estudos, e aí eu comecei a evoluir. Eu parei de tomar, tava tomando anti-inflamatório, anti não sei o que, anti isso, aquilo. Era um saco de remédio. Chegou uma hora que eu falei assim, gente, olha isso, como é que eu tô tomando tanto remédio assim? E aí eu parei de tomar todos os remédios e comecei a me tratar holisticamente, com suplementação natural, com mudança de alimentação e coisa, e fui aos pouquinhos me recuperando. E aí eu comecei a entender o que eu tinha. Por que eu fiquei com todas aquelas sequelas pelo meu corpo inteiro? Porque o meu intestino tinha sido danificado, toda a minha digestão tinha sido prejudicada. Primeiro, porque eu tirei um órgão que estava saudável e que fazia parte da minha digestão, que é a vesícula. Faz uma parte muito importante. Então, quando falarem para você que vesícula não faz falta, pode tirar que não tem problema. Mentira, queridos. Uma hora, se não sentiu hoje, uma hora a ficha cai. Porque eu fiz um vídeo, inclusive, no meu canal chama Karina Palatinic, para quem quiser, falando sobre retirada de vesícula. Vejam os comentários, todo mundo falou assim, quase morri, nunca mais fui o mesmo, não consigo mais comer nada. Tem gente que realmente não sente nada de início, mas a longo prazo a retirada de vesícula tem. A gente não tem nada no nosso corpo que está ali por acaso, tudo tem uma função. Então, se tem que tirar, mas se não tem, que deixa quieto, tá, gente? Não mexe em time que tá ganhando. Enfim, e aí eu retiraram a minha vesícula, eu tomei 8 antibióticos, um monte de anti-inflamatório, porque eu tive uma sepsemia, e aquilo destruiu a minha microbiota intestinal, destruiu o meu intestino.
E por que que eu tive todas aquelas questões de saúde? Intolerâncias alimentares que eu nunca tinha tido, nunca na minha vida. Milhões de alergias, nunca tinha tido alergia na minha vida. Fiquei com... Eu tive até uma edema de glote porque me deram ibuprofeno e eu nunca tinha tido problema com ibuprofeno. Eu fiquei intolerante a ibuprofeno. Que mais? Eu tive dores articulares porque você começa isso... O seu intestino, deixa eu até explicar, é um cano, Sim, né? eu acho que é importante a gente fazer uma pausa e explicar, né, para as pessoas. Bom, por quê, né? Por que que a nossa digestão, nosso sistema digestivo, ele é tão importante para a nossa saúde, antes de mais nada, Karina? Porque o nosso sistema digestivo, hoje, o nosso intestino é considerado o nosso segundo cérebro. Primeiro, ele afeta, inclusive, a nossa questão psicológica, né? Tá super ligado. A nossa microbiota intestinal, que é a nossa conhecida antigamente como flora intestinal, né? A nossa flora intestinal, hoje chamada de microbiota intestinal, ela foi considerada um órgão recentemente. Se você abrir a microbiota, todos nós temos a nossa microbiota intestinal. Se você abrir a nossa microbiota intestinal, é maior do que uma quadra de tênis. Você tem mais células no seu intestino do que no seu corpo inteiro. Então você veja a importância, e hoje é considerado um órgão. Mas tudo isso é muito recente. São estudos novos. E cada vez mais os estudos estão se aprofundando de entender a importância da microbiota do nosso intestino para a nossa saúde. Porque pensa bem, tudo que a gente come passa por ali, pelo nosso sistema digestório, né? Passa por ali. E aí, se você não está saudável, se você não faz você não absorve nutrientes, você não... Então, vitaminas, essas minerais, nada. E pior, quando o seu intestino, quando você está com um desequilíbrio nessa microbiota, um desequilíbrio na sua microbiota, chama-se disbiose. É quando, na nossa população, a microbiota é como se fosse... Eu faço uma comparação para as pessoas leigas que não entendem, com a floresta amazônica. Dentro do nosso intestino é como se fosse uma floresta amazônica, né? Então, lá tem árvore, tem planta, tem flor, tem fungo, tem musgo, e tá tudo bem, tá todo mundo convivendo em harmonia ali. Cada um tem a sua parte naquele microbioma, né? Mas no nosso intestino funciona igual. Lá tem fungo, tem cândida, tem bactéria, todo mundo tem tudo isso lá, que nem a floresta. Quando acontece um desequilíbrio, aí, vamos supor, pega um fogo na floresta, lá no seu intestino, você toma um antibiótico, é igual você tacar um foguinho ali na floresta. Aí fica um pedação devastado. Aí você come muito errado, vai e devasta outro pedaço da sua floresta. Quando você vai ver, a sua floresta lá dentro não tem mais nada, só tem umas graminhas. E o que que acontece? A sua digestão não acontece legal, a sua imunidade também não acontece legal, porque o nosso intestino é o órgão responsável pela nossa imunidade também. E aí, o que que acontece? Quando a nossa microbiota, você pensa que pegou um fogo, que você comeu errado, estou falando algumas causas que podem danificar a sua microbiota intestinal. Excesso de estresse, alimentação errada, excesso de medicação, tipo muito antibiótico, anticoncepcional, corticoide, enfim. E aí o seu intestino ele vai ficando permeável, é um cano que ele só filtra coisa boa, né? Vitamina, tal, melhor, vai filtrando só coisa boa para entrar para o seu corpo. E aí ele fica que nem um cano vazado, que é o que os médicos em inglês chamam de leaky gut, intestino permeável. E quando a gente chega nessa condição de leaky gut, intestino permeável, que era o que aconteceu comigo pelo excesso de antibióticos, pela retirada de órgão, pelo estresse, foi um conjunto de fatores. E o que que acontece? O seu intestino fica permeável e aí o que entra para a corrente sanguínea, qualquer coisa, bactéria, pedaço de coisa mal digerida, fungo, e aí tudo isso que tinha que estar sendo filtrado, expelido, né, pelo sistema digestivo, a gente acaba absorvendo um monte de coisa que não devia. E aí que aparecem esse monte de coisa e as pessoas não fazem a correlação, foi aí que eu entendi, não fazem a correlação com alergias, porque a alergia nada mais é o quê? O seu corpo se defendendo de micro-organismos, bactérias e coisas externas. E por onde que elas estão entrando? Se você está
com o intestino permeável está entrando por ali. E muitas vezes as pessoas não entendem por que que uma sinusite, por que que uma otite, por que que uma rinite, por que que uma doença, todas as doenças autoimunes, todas as ites começam por ali. Eu acho importante para todo mundo, né? A tua história, você teve um caso específico. Você falou que até o momento da retirada da sua vesícula, você estava tudo bem, né? Só que a grande realidade hoje, daí você passou por consequência, você sofreu as consequências de um intestino permeável. Só que a gente sabe hoje em dia, né, que esse fato, né, aconteceu com você, com certeza está relacionado à sua missão aqui, que você sabia, entendia da causa para poder defendê-la do lado certo, né? Mas assim, a gente sabe hoje em dia que pelo menos 3 entre 4 pessoas têm problemas intestinais. Pelo menos 3 entre 4 pessoas hoje tem alguma IT, alguma doença, até autoimune, né? Que intestino permeável causa todas as doenças autoimunes. E, infelizmente, é o que a gente falou, a medicina convencional usa uma tecnologia de 400 anos atrás, né, de Newton, de separar em partes. Dividiu, decepou o ser humano em partes, como se fosse uma máquina. E aí, quando precisa, quando dá defeito, ou você troca, ou você substitui, ou dá um jeitinho ali, e a gente nunca cuida da causa. Mas isso de separar em partes, né, tem uma analogia que eu faço que acho que é fácil de entender e que você também fala disso, que é da relação, por exemplo, do intestino com estresse. Né? O intestino é 100%, pessoal, relacionado com depressão. 100% dos problemas mentais são intestinais também. E ninguém fala disso para você. Você vai no seu psiquiatra, ele vai te dar um remédio. Aí você vai no teu nutricionista, ele vai te dar, ele não vai saber o que ele está fazendo, porque ele não entende da função do intestino, ele vai te dar no máximo uma dieta generalizada, e aí as coisas ficam desconectadas, né? Por causa do sistema. A gente precisa entender que é um sistema, né? Um sistema. A medicina convencional foi feita baseada num sistema que hoje, em 2020, simplesmente não funciona mais. Então, o que eu acho que a Karina, o exemplo que a Karina está usando aqui, contando a história dela, é um exemplo claro, né, do que não funciona, mas isso vai além da Karina e a gente está num estado atual de muitas pessoas com problemas intestinais. Por que você acha que isso chegou onde está, Karina? O que você acha que está acontecendo, não só com as pessoas que sofrem um erro médico, uma remoção de um órgão, mas eu diria que com quase todo mundo hoje em dia? Então, é assim, meu canal cresceu muito rápido, né? Eu tenho hoje, estou a caminho dos 100 mil, se Deus quiser. Por quê? Porque eu comecei a contar minha história e muita gente começou a se identificar. E aí eu comecei a estudar muito sobre isso, assim, muita gente tem questões gastrointestinais, porque hoje o nosso estilo de vida favorece isso. Por quê? A gente parou de ter uma alimentação saudável, a população, eu não, né? Eu sempre comi saudável. Então, assim, mas a população come muita coisa industrializada e tem essa crença de que tomar leite também é uma coisa bacana. E, assim, o leite hoje, óbvio que leite é legal, mas não o leite que a gente consome no supermercado, porque é um leite pasteurizado. Então, todos os benefícios que o leite realmente original tem, de ter probióticos, de ter uma série de benefícios, e hoje esse leite tem um monte de hormônio, é pasteurizado, então todos os benefícios ficaram para trás. Então você está tomando uma coisa que só te irrita e é difícil de digestão. Então, além da alimentação hoje estar toda errada, então isso obviamente é um dos fatores, uma das causas de uma desbiose, de um desequilíbrio na sua microbiota, desses problemas gástricos. Né? Então, a alimentação, o excesso de uso de medicamentos, hoje a gente tem muito fácil, qualquer coisa você vai no médico, é o que você falou. Ai, tô com o dedinho doendo. Ah, antibiótico. Ai, meu Deus, apareceu um fungo aqui na minha boca. Fluconazol, nistatina e blá, blá, blá. Ah, então, meu Deus. E engraçado, porque eu tive várias questões de saúde e eu viajei, então, qualquer lugar que eu ia era ir visitar médico. Quando conhecia o hospital, o mundo inteiro. Olha, médico inteiro. E olha, eu vou falar, não importa o país. Se você, parece que assim, não precisa fazer faculdade de medicina, porque assim, lógico, gente, vamos falar, tem suas exceções, tá? Mas assim, eu tô falando assim,
Você chega, eu falo assim, doutor, tô com dor de ouvido, garganta, só que eu tive um problema, não posso tomar nada assim por causa da microbiota, tá. Ele te dá uma bula assim, remédio pro nariz, não sei o quê, pra garganta tal, pra antibiótico. 4, 5 coisas. Em qualquer país do mundo, só muda o nome externo, porque a composição é a mesma em qualquer. Então você fala, tô com isso, paf. Tô com isso, pode ser. Olha, em Paris, no Uruguai, no não sei o quê, na Espanha, é paf, o mesmo remédio, você pode contar, né? Tira e queda. Então, isso, excesso de medicamento, alimentação errada, falta de atividade física, poluição, agrotóxicos, a água contaminada. Então, tudo isso, porque a gente toma água, a pessoa não se toca, tá tomando aquela água da torneira, tá no filtrinho, tudo bem, mas tem um monte de coisa ali, entendeu? E a comida que você come, por mais que você seja cuidadoso, mesmo que seja comida saudável, ela tá contaminada, o nosso solo tá contaminado. Então, você, por mais cuidadoso que você seja, porque eu lavei, porque não sei o quê, não adianta, ela cresceu ali num ambiente, entendeu? Então, assim, tudo isso, por que isso aconteceu recentemente, as pessoas têm aumentado essas questões gastrointestinais? Porque o ambiente favorece, mesmo que você tome todos os cuidados, você também está propenso. Então, se você é mais sensível, se você nasceu de parto cesariana, assim, quando você tem um parto normal, a sua microbiota ela fica mais fortalecida. Se você é amamentado no seio da mãe também. Então, se você é uma pessoa mais sensível, que teve um parto cesárea, que não foi amamentado, então você já está aí perdendo seus pontinhos, come errado, sabe? Então, hoje a população realmente tem mais tendência a ter essas questões gastrointestinais por causa do nosso ambiente, pode falar. Só lembrar do Brasil, a gente é líder em cesarianas também, ou seja, os bebezinhos já nascem com a imunidade comprometida no Brasil. Exato. Então, assim, é uma série de fatores. Então, assim, e aí, quando eu comecei meu canal do YouTube falando, eu tinha até vergonha, sabe, de falar do assunto, porque as pessoas acham feio falar de intestino, tem vergonha. E aí, eu comecei a falar, e aí começou a crescer rápido o canal, porque eu falei assim, gente, eu tô falando de um tema que realmente interessa a muita gente, porque muita gente está passando o que eu passei depois da cirurgia, para me recuperar, e todo mundo se identifica. Então, assim, é realmente uma epidemia de problema intestinal, né? Porque a gente hoje vive numa sociedade que favorece isso, né? Sim, com certeza. E eu acho o que tu está falando aqui, Karina, é muito importante, né, para o nosso amigo bioenergético entender que a Karina está falando de coisas que vão muito além da parte nutricional, né? A parte da alimentação é óbvio que é super importante, todo mundo sabe, né, da relevância da nutrição na nossa saúde. Felizmente, né, as pessoas estão cada vez mais conscientes da importância da alimentação. Porém, como a Karina falou aqui, existem vários outros tópicos, né, que as pessoas às vezes não têm consciência alguma, passa despercebido, mas está influenciando a nossa digestão de uma maneira direta, com certeza absoluta. Karina, tu também já mencionou várias vezes aqui sobre essa palavrinha disbiose, né? E algumas pessoas estão escutando aqui, de repente nunca ouviram falar, né? O que ela está falando de disbiose? O que isso significa? Eu acho que é um assunto que a gente poderia fazer só a entrevista toda só sobre... Aliás, o meu canal, o tema principal é desbiose. Você quer saber o que é desbiose? Vai ao meu canal que tem várias lives de 2 horas falando sobre desbiose. Perfeito. Mas eu vou dar uma resumida aqui para vocês entenderem o que é desbiose. Desbiose é o que eu estava explicando agora no comecinho, que é um desequilíbrio na sua microbiota intestinal. A microbiota intestinal que eu expliquei para vocês está dentro do nosso intestino. É um órgão, foi considerado recentemente, está sendo muito estudado, por isso que o crescimento desses estudos com relação a probióticos, prebióticos e tudo isso. Dentro do nosso intestino, que eu falo, essa floresta amazônica que a gente tem dentro do nosso intestino, ela lá tem de tudo, né? Então, ela tem fungos, bactérias, tem cândida. Todo mundo tem cândida, tá, gente? Todo mundo tem cândida. Ela não é quando ela está na quantidade certa, é benéfica, tá? Então, tudo que tem lá dentro, mesmo as coisas que, entre aspas, seriam... Como assim? Tu tá falando que vírus é benéfico?
Não, eu tô falando assim, as bactérias e os fungos que vivem, a gente tem bactéria e fungo no nosso corpo inteiro, é uma Sim, microbiota. sim. É que as pessoas realmente elas não têm essa consciência, né? Elas acham toda bactéria, todo vírus, todo fungo é ruim, tudo ruim. Tudo ruim. Não, a gente tem essa microbiota funciona que nem na floresta. Tem erva daninha que está lá fazendo a função dela, e elas têm. Só que quando a gente tem esse desequilíbrio, então vamos supor, você tomou um antibiótico, demora 2 anos para você recuperar a sua microbiota depois de tomar um antibiótico. Então você tomou um antibiótico. E aí é como se você tivesse atirado fogo dentro lá do seu intestino e queimou uma parte da sua floresta. E lá começou a crescer o quê? O fungo, aí a cândida cresce mais, porque aí o seu exército do bem, que são os probióticos, as bactérias boas são os probióticos. Quando você toma um antibiótico, o antibiótico quer dizer anti-vida, antibiótico. E o probiótico quer dizer pró-vida, a favor da vida. Então a gente tem bactérias boas que se chamam probióticos no nosso intestino. E elas são responsáveis pela nossa imunidade, pela nossa defesa, pela absorção de nutrientes e coisas e tal. Quando esse desequilíbrio acontece no nosso intestino, tem vários fatores que a gente estava falando aqui, para dar uma desbiose. Estresse é um dos fatores, porque aí você aumenta o cortisol, prejudica toda a sua questão. Meu gato está aqui miando, vocês estão ouvindo, né? Um gato miando é meu. Daí, então assim, estresse é uma das coisas que pode causar uma desbiose. Alimentação errada, muito industrializado, excesso de medicamento, e aí vale qualquer um, tá, gente? Vamos falar aí de antibiótico, mais de corticoide, mais de pílula anticoncepcional, etc, etc e tal, tá? Vale qualquer um, porque quando você bota coisa química lá dentro, alguém você tá prejudicando. Não tem remédio que não tem efeito colateral, não existe, tá? Então, assim, qualquer médico que fala, pode tomar que não tem nada, não tem problema, não tem... Mentira! Se você abrir qualquer bula, você pode ler lá um monte de coisa. Não quer dizer que você vai ter tudo aquilo, mas alguma coisa vai respingar, né? Então, vamos lá. Que mais? E aí é isso. Então, é estresse, alimentação errada, excesso de medicamento, enfim, vários fatores. Água também é uma coisa que a gente não presta atenção, mas poluição no ambiente, agrotóxicos, tudo isso vai prejudicando a sua microbiota. E o que acontece? É esse desequilíbrio. A desbiose é justamente esse desequilíbrio na sua flora intestinal, na sua floresta. Acabam que as bactérias ruins que moram no seu intestino, a cândida, o fungo, eles acabam crescendo e ficando em maior quantidade do que os probióticos, as bactérias boas que fazem toda a sua defesa. Então, o nosso exército do bem, que tinha que estar em maior quantidade, acaba ficando em menor quantidade que o exército do mal. Aí o negócio desanda, aí essa desbiose, e aí que começa a dar doença autoimune, dor articular, candidíase de repetição, um monte de alergia, e por aí vai, inchaço, intolerância alimentar, queda de cabelo, e blá, 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 blá. Se eu ficar falando aqui, vou te mandar uma lista de, assim, sinusite, otite, rinite, tudo, né? Tudo interligado por causa da microbiota, que é o nosso órgão responsável pela imunidade. Então, quando você bagunça ali, você bagunça a sua saúde como um todo. Por isso que as pessoas falam assim, tem que tratar do intestino, principalmente agora, na época do coronavírus, você tem que estar com a imunidade lá em cima, tomar uns probióticos, se alimentar direito e coisa e tal. Com certeza. Tem uma colega minha, né, que ela veio da medicina tradicional e que ela estava atendendo pessoas, né, ela começou atendendo pessoas em geral, em convênio e tal, e ela disse que a grande maioria das pessoas, ela perguntava, como é que tá a tua saúde? Não, doutora, tô bem, tô ótima, eu só tô com um probleminha aqui. E sempre apontava um probleminha. Daí ela fala, então tá, bom. E que mais? Você não tem mais nada? Não, doutora, não tenho mais nada. Tá, você toma algum remédio? Ah, remédio eu tomo. Eu tomo remédio para gastrite, para colesterol, para ácido isso, ácido aquilo, para dor de cabeça, para depressão. Tomava uma lista, diz que uma média assustadora de uns 10, 15 remédios, às vezes, por pessoa. E aí, essa pessoa que está vindo falar com ela, por achar que está tudo controlado, com esses 10, 15 medicamentos, ela acha que ela não tem problema nenhum, né? As pessoas não têm consciência mais da saúde, virou normal ser doente, não é que é comum estar doente, né? É tão comum que as pessoas acham que é normal. Então, como que quem está escutando a gente aqui
sabe que está com problemas de desbiose, com algum problema intestinal? Que toque que você pode dar para a pessoa se ligar o mais rápido possível e começar a ir atrás de uma solução? Então, por exemplo, primeiro tem alguns sintomas digestivos mesmos, que são os mais evidentes, que as pessoas identificam mais rápido, né? Então, vamos supor, a pessoa começa a ter algumas intolerâncias alimentares, às vezes a pessoa não consegue identificar, mas às vezes ela fica com intolerância à lactose, às vezes ela fica com intolerância ao glúten, mas começa de uma forma leve. Então a pessoa fala assim, toda vez que eu como leite eu fico um pouco, mas ela não liga. E esse não ligar vai agravando a condição, você entendeu? Porque você está ingerindo alérgenos que estão lá, é como se você tivesse já lá, você tem uma feridinha lá no intestino, mas assim, na sua pele, é que eu gosto de explicar de forma fácil para as pessoas entenderem. Você tem uma casquinha, então você vai lá e você faz a coisa errada, e você arranca a casquinha. Aí começa a sangrar de novo. Mas tudo bem, daqui a pouco começa a cicatrizar. Você vai lá e arranca a casquinha de novo. Daqui a pouco tá um buraco que não tem mais conserto, você entendeu? Então, é isso que as pessoas começam a fazer. Então, ela começa a perceber que comendo algumas coisas dá desconforto, ela começa a ficar com inchaço, fica com mais gases. Aí o intestino às vezes fica muito preso ou fica muito solto. E aí começa a dar umas desreguladas. Isso são sintomas mais fáceis, ou às vezes dá refluxo, gastrite, porque é um cano, né? Então, quando você não digere direito aqui, o ar vai para cima, o ar vai para baixo. É um cano só, né, gente? Então, essas coisas de digestão para cima também tem tudo a ver com desbiose com o seu intestino, tá? Então, gastrite, refluxo, o ar sobe ou o ar desce. Então, essas coisas estão todas interligadas. Então, assim, começa a ter esses problemas digestórios. E, então, isso a pessoa começa, ela é mais fácil dela perceber que tem a ver com o intestino. Porque, ó, inchaço, dor de barriga tem a ver com o intestino. Agora, quando a pessoa não tem esses sintomas evidentes que estão aparentes ligados com o seu sistema digestivo, pode aparecer também uma doença autoimune. E aí, a tiroidite Hashimoto, tem várias doenças, rosácea, várias coisas de pele, alergias, por exemplo, sinusite, otite, rinite, tudo isso que as pessoas falam, mas o que tem isso a ver com aqui na minha cabeça, meu ouvido, tem nada a ver com o intestino. Então a pessoa não liga o A com o B e tem tudo a ver, porque isso é o seu sistema de defesa se defendendo contra essa permeabilidade do seu intestino que está deixando vazar, o leaky gut, que é intestino permeável, está deixando vazar coisas que não deviam passar para o seu organismo, para a corrente sanguínea. E aí o seu organismo começa a se defender. E o que isso acontece? A região mais frágil vai manifestar. Então, se você tem mais fragilidade, vamos supor, tem gente que fica com frieira, com candidíase de repetição nos órgãos genitais, e nenhum médico, nenhum ginecologista vai falar para você, você tem que mudar sua alimentação, você tem que mudar seus hábitos, assim, entendeu? Ninguém vai falar, vai dar um fluconazol, vai dar uma anistatina e a pessoa vai voltar para casa. E como a cândida é um fungo que a casa dela é lá no intestino, ela está aparecendo nos órgãos genitais, ou está aparecendo, eu não tive nos órgãos genitais, mas eu tive oral, eu fiquei 1 ano com candidíase oral, e eu não consegui. Foi por aí que eu descobri o link de todas as minhas questões com o intestino, porque eu comecei a estudar muito sobre cândida, eu achei que eu estava com cândida, todo mundo dizia que não era, que era alergia. Eu falei assim, isso não é alergia, isso é outra coisa. E não, e sim, e não, e sim, não. 1 ano nessa guerra, fui em tudo quanto era médico. Descobri até que tinha uma especialidade chamada estomatologista, que fazia só de boca. Estomatologista, fui em dentista, fui em reumatologista, imunologista, alergista, reumatologista e tudo que era isso, e ninguém resolveu minha vida. E aí eu estudando comecei a perceber que isso tinha a ver sim com o meu intestino. E essa questão aqui tinha a ver com a minha... E hoje eu atendo muita gente, eu faço consultoria online, eu atendo muita gente, resolvo a vida de muita gente de forma natural, sem tomar remédio, com mudança de hábito de alimentação e suplementação natural. Então, assim, foi como eu resolvi minha vida depois de 2 anos de luta e procura. E hoje eu compartilho. Então, assim, eu ajudo muita gente de verdade. E as pessoas, quando elas chegam até mim, são pessoas que já tentaram de tudo na medicina convencional. Então, assim,
é muito fácil porque a pessoa já está convencida de que aquilo não funcionou para ela, que aquilo não resolve a vida dela, e que ela já tentou, ela já gastou um monte, ela já fez tudo quanto é exame, ela já tomou tudo quanto é remédio, e aí ela chega num ponto e fala assim, isso não funciona para mim. Então, quando a pessoa chega para mim, ela fala assim, Karina, eu me identifiquei com a sua história, eu sei que o meu caminho não é aquele que eu estava seguindo e eu quero uma ajuda sua, eu quero saber como que você resolveu. Então, assim, muita gente, então eu já entrego minha batalha de 4 anos de estudo aí, de tentativa e erro comigo mesmo, que deu certo, e aí eu compartilho e dá super certo mesmo. Sim, perfeito, Karina. Então, vamos dizer, né, que eu tô escutando agora aqui e eu tô com alguns desses sintomas, né? Tô com alguns desses problemas que tu mencionou aí, que podem ser centenas, né? De acordo com o que a gente está falando aqui, dos problemas digestivos, podem causar literalmente centenas de problemas, né? Aí, beleza. Vamos lá, Karina. Eu tô com esses problemas. Por onde que eu começo? Qual que é a primeira? Né? Tu falou que tu trabalha com bastante pessoas, consultoria. Geralmente, qual que é o primeiro passinho, né? O mais importante, assim, que tu acha que ajuda a grande maioria das pessoas? O que é mais importante elas entenderem antes de mais nada? Primeiro, assim, é uma mudança, é isso que eu falo, é um tratamento holístico e não tem magia. Então, quando as pessoas chegam até mim, não tem essa de vou te dar um remédio, porque a pessoa está acostumada a chegar no médico, o médico fala assim, ah, tá, porque o médico ele trata o sintoma, ele alivia o seu sintoma. Então, a pessoa vai lá, ele dá um remédio, alivia o sintoma, ela fala assim, pronto, resolveu. Então, quando a pessoa chega lá com uma gastrite, ele dá um omeprazol. Aí a pessoa para de sentir dor e fala, ai, tô bom, tô curado. Muito pelo contrário. Aquele remédio vai piorar a condição dela, vai aliviar os sintomas, mas vai piorar a condição dela e vai agravar o problema dela a longo prazo. E vai aparecer outros piores ainda se ela tomar, porque um omeprazol, uma coisa assim, é para você tomar um Nexium, qualquer um desses prazol, é para você tomar no máximo 4 semanas para apagar um incêndio e depois tratar. Mas os médicos dão isso de uso contínuo. Então, a pessoa fala, puxa, fui no médico, acabou, nunca mais tive nada, tô curada. Não, você arrumou um problema maior, porque você não tratou. Então, se você... Então, assim, não tem pílula mágica, o que eu falo no primeiro encontro. Eu falo assim, gente, não tem pílula mágica, não tem magia. Tem um tratamento holístico que eu vou explicar para você, que você vai reconstruir e replantar a sua floresta amazônica, a sua microbiota intestinal. E você consegue plantar uma floresta em um dia com uma cápsula? Não. Então, exige trabalho, exige dedicação, mas tem solução. Entendeu? Então, é um tratamento holístico que envolve mudança de hábito, mudança de alimentação, suplementação natural, ingerir probióticos de forma certa. Enfim, é uma série de ações e de fatores que vão fazer com que aquela floresta cresça de novo. Você pensa a floresta amazônica, você tacou fogo. Pensa lá, incinerou a floresta. Vai nascer floresta com umas mudinhas? Não. Vai nascer floresta se você passar um regador lá, molhar e tudo bem? Também não. Exige tempo, exige dedicação, exige mudança de hábitos, mas tem solução. Mas exige um comprometimento e realmente um envolvimento e entendimento de que isso tem solução, mas é um caminho a ser andado. Então, não tem magia, mas tem solução. Eu gosto muito que, né, o que tu está falando, assim, antes de mais nada, porque realmente o que a gente fala aqui dentro do Projeto Energia Crônica é justamente isso, né? A gente vê muitos, né, desses influenciadores digitais, né, esses gurus da saúde, hoje em dia com a internet tem muito, né? E muitas pessoas vendendo essa pílula mágica, esse quick fix, que a gente fala em inglês, né? Suco detox. Esse suquinho, esse super alimento, faça exatamente só né, essa coisinha aqui e todos esses seus problemas vão ser solucionados, principalmente, né, quando a gente está falando aqui de problemas crônicos, né, problemas mais que já vêm a longo prazo e a gente fica, realmente, isso deixa a gente bem chateado, né, e foi um dos motivos pelo qual a gente começou o Projeto Energia Crônica, foi isso, para realmente expor a verdade e falar que não existe, como a Karina está falando aqui, não existe essa pílula mágica que vai resolver todos os seus problemas. A Vá queria comentar alguma coisa aqui, Vá? Não, eu ia falar que uma coisa também, né, o primeiro passo é, se a gente
prestar atenção na tua história. Se a gente prestar... Nossa, eu te falei isso, eu me identifico extremamente com a tua história, porque minha primeira formação é odontologia e eu fui estudar nutrição, medicina funcional, cheguei na medicina quântica, porque eu cheguei lá do outro lado e eu, no meu caso, fui parar numa cirurgia de emergência também com risco de morte. Então, assim, e eu não tinha nada, pessoal, né? Então, quem conhece a minha história, não preciso falar aqui, mas eu fui uma vítima também dessa indústria e por isso eu despertei. E a nossa missão, sim, aqui, transmitir a verdade para cada um que está escutando a gente. Mas, assim, eu vejo que as pessoas que... Muita gente quer mudança, mas ninguém quer mudar, né? Exato. Então, nesse processo, acho que o primeiro passo é você estar disposto a mudar. Você está disposto a assumir o controle. O que a Karina fez, eu já vinha da área da saúde. A Karina nem da área da saúde, assim, né, de mexer com pacientes era, e ela foi atrás, e ela estudou, e ela mudou a vida dela, porque ela simplesmente assumiu a responsabilidade, assumiu o controle. Então, cada um de vocês que está escutando aqui, esse é o primeiro passinho que você precisa ter. Você precisa querer estar disposto a assumir o controle da sua saúde. Porque se você deixar a sua saúde na mão do médico, você vai acabar como 99% das pessoas quase hoje em dia que estão morrendo doentes no hospital sem se lembrar da vida delas, pessoal. E uma das causas que elas não se lembram é o omeprazol, que está linkado com Alzheimer. Então, assim, vamos prestar atenção. Não, o omeprazol é ligado com um monte de coisa, né? E assim, se você chega para mim, tá tomando omeprazol há quanto tempo? Ah, faz uns 4 anos. Como assim, gente? 4 anos tomando omeprazol para dar, no máximo, 4 semanas, no momento que você está realmente com muita dor. Ok, vamos tratar, vamos mudar. Mas não se fala em mudança de alimentação, não se fala em nada, se dá omeprazol e vai tomando que vai resolver o problema e pronto. É isso. Sim. Como assim? Outra duas palavras também, Karina, que tu mencionou aqui, que eu acho que é bem importante a gente conversar um pouquinho, os probióticos, mas também os pré-bióticos, né? Fala um pouquinho sobre a diferença entre cada um deles, o que são probióticos, o que são os pré-bióticos pra gente, por favor. Então, os probióticos, meu canal, sou especialista em probióticos, né? Meu canal é uma carta de probióticos. Então, se você quiser saber tudo sobre probióticos, corre no meu canal, que lá tem tudo sobre probiótico. Então, lá no meu canal eu falo muito sobre probiótico, porque foi uma das coisas, quando eu comecei a estudar sobre intestino, a recuperação dessas questões fúngicas, eu entendi que tinha tudo a ver com a microbiota, e dentro do nosso intestino, as bactérias do bem, são essas bactérias que são responsáveis pela nossa imunidade, e tal, chamam-se probióticos, quer dizer, pró-vida. Então, como eles são bactérias vivas, são seres vivos que moram lá no nosso intestino, que ajudam a nossa imunidade, que ajudam a equilibrar o nosso humor também, porque eles são responsáveis pela produção de serotonina, que é o hormônio responsável do humor. Então, por isso que você estar com o intestino saudável também reflete no seu humor. Então, quando você está com o intestino bagunçado, eu atendo muita gente, o que acontece? As pessoas ficam muito estressadas, são mais deprimidas, têm questões relacionadas à síndrome do pânico, são mais fadigadas, então tem tudo a ver com o seu intestino, sim, tá? Então, esses probióticos são responsáveis por tudo isso e moram lá no nosso intestino. Hoje tem formas de suplementar esses probióticos, tem de forma natural, eu falo muito no meu canal sobre as formas de ingerir probióticos naturais, que tem os kefir, os fermentados, enfim, eu falo muito sobre isso e eu falo muito sobre os probióticos prontos, que nem todo mundo tem tempo de ficar cultivando kefir, de ficar preparando lá o seu, né? Então tem os probióticos prontos, que eu falo muito também, que também são bons, mas tem alguns que funcionam, outros que são coisas lorota, né? Então a gente tem que saber o que realmente, como conservar e quais você deve tomar. Então não é assim, qualquer probiótico serve para qualquer um e pode tomar quanto quiser que não tem problema. Não é assim. Tem a quantidade certa, tem o tipo certo, porque imagina, no nosso, sabe quantos tipos hoje estudado, mas tem muito mais? Mais de 3.000 tipos de bactérias probióticas no nosso intestino. Então, cada uma tem uma função. Uma serve para unha, outra serve para cabelo, outra serve para cuidar da pele, outra serve para... Estou falando assim, estou dando exemplo para ficar fácil para as pessoas, mas cada uma cuida de uma partezinha do seu corpo, é responsável por uma coisa. Então, esses probióticos, eles cuidam lá do nosso intestino e são essas bactérias boas que ajudam na nossa imunidade, no nosso equilíbrio mental e tudo mais. E os pré-bióticos, nossos probióticos são seres vivos, tá? Por isso, inclusive,
tem que cuidar da conservação quando você compra esses probióticos prontos de supermercado ou de farmácia. Tem que cuidar, porque alguns têm que ser mantidos em temperatura especial, porque senão eles morrem, como você manipula. As cápsulas também tem que prestar atenção, porque a gente tem ácidos estomacais que também destroem esses bichinhos. Então tem que ter uma tecnologia. Por isso que eu não confio em probiótico manipulado, tá, gente? Eu não... Quando fala, mas meu médico mandou manipular. Mas como o médico mandou manipular? Ele estudou microbiologia para combinar lá os negocinhos, porque tem 3.000 tipos. Aí ele inventa qualquer uma, bota lá dentro, assim, que às vezes uma com outra não combina, não dá certo, faz até mal. Então, essa combina. Por isso que eu falo assim, compra pronto, porque pelo menos aquilo lá tem um estudo analisado, avaliado, né? Porque você compra lá, não, ele mandou assim, aí a manipulação também não sabe que temperatura, enfim, bom, tudo bem. E aí, então, e os pré-bióticos são os alimentos dos probióticos, que assim, como eles são seres São vivos, 17 horas. eles precisam se alimentar, então eles são alimentados com os pré-bióticos. E o que são esses pré-bióticos? São fibras amido-resistentes que passam pelo nosso sistema, que a gente faz uma digestão já aqui em cima, na boca, no estômago, tudo vai sendo digerido, quando chega lá dentro, não dá para alimentar mais os probióticos. E essas fibras, elas chegam íntegras no fim do nosso intestino e ali eles conseguem alimentar as nossas células de defesa, que são os probióticos. E então esses alimentos que servem para alimentar os probióticos chamam-se pré-bióticos. Entenderam? Sim, perfeito. Não, deu para entender, muito claro. E duas perguntas que me veio, né, na mente quando tu estava falando sobre probiótico e pré-biótico. A primeira delas, eu sei que tu está no Brasil, né? A gente mora nos Estados Unidos, a gente tem acesso, tem o privilégio de ter acesso a marcas, né, muito boas. E a gente tem alguns clientes no Brasil e a gente fica muito receoso de recomendar marcas aí do Brasil, né? Então eu queria saber que se tu tem alguma marca que é vendida aí no Brasil para quem não quiser ficar fazendo os alimentos fermentados, tomando kombucha, fazendo kefir, tem alguma coisa pronta? Eu nem indico muito kombucha, porque eu acho que tem muita cafeína, não curto não acho legal. Para quem tem questão gastrointestinal, né, entendeu? Eu não acho legal não. Eu só indico mesmo o kefir de água, porque eu acho que é o mais neutro. Porque o mesmo de leite, quando ele teoricamente consumiria toda a lactose, mas o leite é de difícil digestão, então eu acho que não é legal. Também só tomo de água. O de água é melhor mesmo. E daí, o que vocês estavam falando? Da pergunta era daqui do Brasil. Então, eu faço resenhas sobre probióticos no meu canal. Então, lá eu falo sobre o Sinfor, sobre o Probiatop, eu falo sobre todos eu falo sobre todos em geral, e às vezes eu faço vídeos quando as pessoas pedem, fala mais sobre esse probiótico em específico. E eu faço uma resenha. Então, no meu canal eu tenho comentários sobre vários probióticos brasileiros, tá? Mas assim, obviamente, não tem nenhum que se compare aos americanos. Porque, assim, só em número de cepas e de estudos e coisas. Então, assim, tem um e outro que hoje melhorou um pouquinho, que são melhorzinhos. Mas, assim, são todos muito... Eu acho que não tem nenhuma regulamentação eficaz, inclusive, porque aí nos Estados Unidos, eles são obrigados a colocar se foram testadas em laboratório, tem um numerinho do lado, quantos milhões, quantos micro-organismos vivos tem em cada cápsula. Então, aí nos Estados Unidos tem 100 bilhões, 50 bilhões, 25 bilhões. Aqui a maioria nem isso tem indicativo. Então, assim, quando você vai ver, 500 milhões. O que é 500 milhões comparado com 100 milhões em cada cápsula? O que você faz com um saquinho de... Pensa aí, você está com a sua floresta amazônica devastada. O que você faz com um saquinho de sementinha na floresta? Nada. Nada. Então, é meio que isso, entendeu? Então, é melhor que nada? Com certeza. É melhor tomar do que não tomar. Se você está numa questão dessa, um bom probiótico, mesmo que não seja ideal, é melhor tomar do que não tomar. Mas, não dá para se comparar. Mas eu tenho várias resenhas no meu canal sobre vários, eu falo assim, os melhores probióticos brasileiros, eu tenho um vídeo falando sobre isso, eu tenho vídeos falando sobre cada um individualmente, custo-benefício, eu falo qual que dá gases, qual que não dá, eu falo sobre os simbióticos, que são justamente esses probióticos que misturam pré-bióticos com probióticos na mesma cápsula, então o bichinho já vai com a comidinha junto, com a marmita junto.
mas nem todo mundo se dá bem com isso, porque tem uns que dão muitos gases, entendeu? Então é melhor às vezes consumir em horários separados. Enfim, mas as pessoas são únicas, né? Então, essa questão de a microbiota é como se fosse uma impressão digital, não tem nenhuma igual no mundo. A minha impressão digital não é igual a de ninguém no mundo. E a minha microbiota intestinal também não. Então, assim, é também muito da pessoa, porque, assim, nem sempre o que funciona para mim vai funcionar para você. Então, assim, é um pouco de Exato. erro. Com certeza, com certeza. E pré-bióticos, né? Tu falou sobre nessas fibras, o amido resistente. Para a pessoa que está escutando, quais os principais assim alimentos, né, de normal assim que a gente tem na nossa cozinha, na nossa geladeira lá, que são esses pré-bióticos? Então, eu vou falar para vocês, porque, assim, tem muitos alimentos pré-bióticos, mas quem tem questões gastrointestinais sofre muito com esses alimentos prebióticos, porque eles justamente estufam. Então, por exemplo, cebola, alho, eles fazem muito mal para quem tem questão gastrointestinal. Então, é um dos motivos de estufamento, de mal-estar. Então, quem está fazendo consultoria comigo, quem é meu aluno, eu falo, tira a cebola e o alho, porque apesar deles serem, entre aspas, benéficos, para quem está com questões gastrointestinais, eles são terrivelmente maléficos. Então, você tem que entender a lógica da coisa também. Então, tem a dieta FODMAP, que justamente são os alimentos que fermentam no seu intestino. Muitos deles são naturais, muitos deles são saudáveis para quem está saudável, mas não para quem tem questão gastrointestinal. Então, tem que se entender a lógica disso. E não só isso. Eu vou dar uma dica no meu canal e no meu Instagram. Eu fiz o melhor probiótico do mundo, pré-biótico do mundo, que chama-se banana verde congelada. É muito fácil. Lá no meu Instagram, Karina Palatnik, Karina com C, tá, Palatnik? No meu Instagram eu tenho como fazer facinho. É só você pegar banana verde, mas se você quiser olhar como eu faço, olha lá no meu Instagram, tem no meu IGTV. E é só cortar a banana. Eu tenho um Instagram chamado Probiótico Sim, que fala só sobre probiótico no meu Instagram, chama Probiótico Sim. E lá também tem no IGTV o videozinho de eu fazendo o pré-biótico banana verde congelada. É só pegar a banana verde, cortar em rodelinha e congelar. E você vai consumindo em shakes. Ele fica meio sem gosto. E aí eu fiz um monte de receitas maravilhosas com isso, que fica uma delícia. Então você está comendo um pré-biótico maravilhoso com antifúngicos, que aí eu faço com coco, que é um antifúngico bactericida maravilhoso, com prebiótico misturado, fica muito bom, não tem açúcar, não tem nada, e é bom demais. Tem as receitinhas. Aliás, hoje eu vou soltar uma receitinha mara, vocês vão ver, com prebiótico que eu fiz. Eu acho uma coisa importante de quem está escutando aqui, alimentos refinados não são amigos resistentes, pessoal, né? Então, a grande maioria da população tem usado como base alimentos refinados e eles não ajudam em nada o seu intestino, que a Karina está falando aqui, né, de amidos resistentes para chegar até o intestino e alimentar as bactérias boas que a gente precisa. Pensem, né, bem quando vocês forem comer alimentos refinados, que eles não têm nada a ver com isso, muito pelo contrário, a ação deles é contrária. Porque, assim, por que os alimentos industrializados e refinados, que eu falei, que são causas desse desequilíbrio dessa microbiota, da nossa microbiota, da nossa disbiose, por isso que a população está com tanta desbiose, está com tantas questões gastrointestinais, por causa dessa alimentação de muito refinado, farinha branca, açúcar, alimento industrializado, todos esses leites pasteurizados que não têm benefício nenhum. Então, tudo isso, cafeína demais também não é legal. Então, tudo isso, o que vai acontecendo? Vai destruindo a sua microbiota, vai destruindo os seus probióticos. Por quê? Eles não gostam de comer isso. Quando você come tudo isso, o que acontece? Eles ficam sem comida. Então, você tem lá uma floresta que você não rega, não dá comida para eles, você só dá porcaria. Quem que você está alimentando quando você come tudo isso que eu falei agora? Você está alimentando o quê? Os inimigos, são as bactérias do mal. Aí, as bactérias ruins gostam de comer isso. Então, quando você come muito errado, o que você faz? Você deixa de alimentar o seu exército de defesa e você começa a alimentar os fungos, as bactérias do mal, cândida, e isso tudo, por exemplo, a cândida, ela é uma levedura que vive bem lá no seu intestino, feliz da vida e te ajuda, inclusive. Só que quando você dá muita comida para ela, ela vira um alien,
ela é polimorfa, ela vira outra coisa. Então, ela vira um alien no seu intestino e ela começa a tomar conta do seu corpinho todo. Por isso que tanta gente hoje tem candidíase, essas questões fúngicas de pé, de unha, de boca, de sapinho, quelite angular, candidíase vaginal peniana, tudo isso, pele também, tudo isso tem a ver com o crescimento fúngico e isso tem a ver com a sua alimentação, entendeu? Sim, muito bom, muito bom. Karina, antes que a gente pergunte aqui, né, qual que é a melhor maneira de nosso amigo bioenergético entrar em contato contigo, eu queria fazer a última pergunta para ti aqui. Se tu pudesse deixar uma mensagem, né, algum conteúdo, alguma coisa que venha na tua mente assim para inspirar a pessoa que está nos escutando, para viver no que a gente chama aqui desse estado de energia crônica, né, que é ter mais saúde, mais vibração, mais longevidade. O que tu falaria para essa pessoa, se pudesse deixar uma mensagem final? Eu queria deixar uma mensagem final assim que não tem magia. Eu acho que assim todos nós podemos e devemos ter uma saúde perfeita. Todos nós temos condição de ter, mas não tem pílula mágica. Tem trabalho duro e tem tratamento holístico. Então não tem nada, não adianta você só fazer atividade física, não adianta você só comer saudável, não adianta você só fazer meditação. Então, assim, é um conjunto de fatores que vai te proporcionar uma saúde perfeita. Então, eu super acredito nisso, eu pratico isso, então eu acho que esse é o caminho. E assim, todo mundo tem condição de ter uma saúde legal, desde que a gente faça o caminho certo. É isso. Sim, perfeito. Vá. E uma outra coisa que ela mencionou aqui, somos únicos, né? Somos únicos, além de todo esse detalhe aí que você falou, que né, a gente já consegue ter saúde, consegue ter isso, a gente precisa se cuidar individualmente, né? Não querer copiar o exercício do vizinho, o prato de comida do vizinho. Gente, as tuas bactérias, a sua microbiota é só tua, como a Karina falou, então acho que isso também é uma atenção necessária, saber dessa personalização, dessa individuação. Sem isso, sem ter um tratamento holístico individualizado, ninguém chega em lugar nenhum também, então acho que, né... É isso aí. Então, Karina, fala pra gente aonde que a gente pode conhecer um pouco mais do teu trabalho. Tu mencionou o teu canal de YouTube, que deve ser a melhor maneira, né, para ter conteúdo. Tem conteúdo pra caramba, pelo que tu falou aqui. Eu tenho mais de 400 vídeos falando basicamente sobre saúde, né? Mas foco realmente nessas questões gastrointestinais. Meu canal é Karina com C, Palatinic, o K no final e o C no começo. Tem o meu Instagram, que é o Karina Palatinic também. Tem um Instagram com o meu nome. E tem um Instagram que eu falo só sobre probióticos, que chama Probiótico Sim, mais focado em questões gastrointestinais mesmo, chama Probiótico Sim. E eu tenho meu blog é maravilhoso, tem muito conteúdo que redigo, tudo sou eu que faço, tá, gente? Eu faço sozinha. Agora eu contratei um rapaz para editar vídeo para mim, que até editar eu editava, mas não dava mais tempo, né? Então meu blog é o www.carinapalatinic.com.br. Lá eu também tenho receitinhas, eu falo sobre desbiose, eu falo sobre essas questões de retirada de vesícula, eu falo sobre recuperação gastrointestinal, eu falo sobre tudo no meu blog. Então eu tenho várias mídias diferentes e aí as pessoas me acham e podem entrar em contato comigo tanto pelo direct do Instagram, como pelas mensagens do meu blog, que muita gente deixa perguntas mais complexas no meu blog, ou no meu canal do YouTube. Eu procuro responder todas na medida do possível, né? Principalmente nos meus Instagrams é mais fácil, porque tem o direct. No meu canal do YouTube também eu respondo. Enfim, eu procuro responder todo mundo dentro do possível, que é muita coisa, né? Mas a gente tem que responder. Mas enfim, eu agradeço muito, viu, ao convite de vocês de me trazer até aqui. Foi um bate-papo muito legal, tudo a ver com o que eu gosto de falar. Eu acho que a gente está aqui na mesma sintonia, né? E imagino que a sua audiência também, né? Que tem tudo a ver aqui. Querida, prazer imenso, imenso, imenso te ter aqui. E gratidão, né, por tudo que a gente presenciou hoje aqui, os nossos ouvintes. E vamos que vamos, né? Vamos seguir esse caminho da saúde, se inspirem com a história da Karina, com tudo que ela falou aqui. E ação, né? Assumam o controle, não tenham medo. Na verdade, essa é a única saída, é a gente assumir o controle da nossa saúde. Vamos que vamos. É isso aí. Obrigado mais uma vez, Karina. E meu amigo, minha amiga, Bioenergético, fica aqui
o lembrete, confiram o canal do YouTube e o Instagram da Karina, tem bastante conteúdo, né? A gente até recomenda, a gente tem um guia, vários guias específicos dentro da nossa mentoria sobre digestão, e um deles linka para o site da Karina, porque realmente ela tem muito conteúdo bom, de qualidade, e eu acho que a Karina é a única pessoa que a gente linka fora, que não seja dentro do Brasil, acho que a Karina é a única que a gente está dentro da nossa mentoria, então tem muita coisa boa mesmo lá no canal, de qualidade mesmo. Obrigado, Karina, por vir aqui e conversar com a gente. E minha amiga, lembre-se sempre, meu amigo, ação, 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 para que você também possa viver num estado de energia crônica. A gente se fala no próximo episódio. Fica com Deus. Tchau, tchau. Gratidão, querido. Beijo, muito obrigada pelo convite. Tchau, tchau. Beijo.